Por que usamos drogas? E quando teve início a nossa relação com elas? Me diga, o homem pré-histórico usava cogumelos mágicos? Coisas da Idade da Pedra. Quais civilizações antigas usavam drogas para entrar em transe? É quase como uma grande incursão grega, na qual esperamos viajar por um outro mundo. E é real, você só está percebendo um espectro mais amplo. Quais drogas fortaleciam alguns impérios enquanto envenenava outros? E quando é que o governo finalmente entrou em cena e deu um basta? Incineramos tudo isso, sim, queimamos Vocês tudo. queimam muito fumo, cara. As drogas pesadas de hoje sempre foram consideradas pesadas? Como podemos saber quais drogas são seguras para o nosso organismo? Estão me dando ansiedade. Tem alguma droga para ansiedade? A história das drogas. Primórdios do homem. Os primeiros usuários. Hoje temos milhares de drogas à disposição. Mas e quanto a 20 mil anos atrás? Será que o homem primitivo sabia quando usar drogas para alterar a mente ou o corpo? Como será que ele descobriu isso? Quais drogas teriam sido usadas? As pessoas têm feito uso de drogas desde que os humanos passaram a andar sobre dois pés. Porque as drogas estão por toda parte. Pode ser papoula, ou folha de coca, ou folha de tabaco, e pode estar sendo cultivada perto de onde você vive. Mas qual foi a primeira droga que os humanos experimentaram? A existência de uma arte rupestre bem chapada de épocas pré-históricas podem ser uma pista. Geralmente, a arte rupestre inclui formas bem simples que lembram o que as pessoas veem quando estão em estados alterados de consciência. Os psicodélicos existem há mais tempo que os seres humanos. Eu acredito, assim como muitas outras pessoas, que eles têm sido usados através da história. As pinturas em cavernas e os entalhes apontam para isso. A humanidade, em várias culturas pelo mundo todo, tem feito uso e ingerido o que chamamos de cogumelos mágicos. Acho natural as pessoas usarem esses cogumelos porque o ser humano é forrageador. Ele sai à procura de alimento e é natural que experimente essas coisas. São os mesmos cogumelos pintados nas cavernas? Não dá para saber com certeza. Mas sabe, os desenhos não são de cenoura ou cebola. Devia haver algo realmente especial nos cogumelos para o homem primitivo. Mas o que seria? Vou caçar cogumelos para tentar descobrir. Bosque das Coníferas, Pasco County, Flórida. Bom, as pessoas fazem caça ao tesouro, mas por que fazer uma caça ao cogumelo? Bom, a emoção de procurar cogumelos selvagens é realmente interessante, mas muitos outros tipos de cogumelos têm compostos que alteram a consciência, tais como os cogumelos alucinógenos. É isso que as pessoas chamam de cogumelo mágico? Sim, esse é um termo bem popular. Podem ser chamados de cogumelos mágicos, ou para os índios que faziam uso deles, são cogumelos sagrados. Quando acha que o homem usou cogumelo pela primeira vez? Ou seja, quanto tempo faz? Bom, tudo indica que houve um encontro, pelo menos em alguns locais, que remonta aos tempos da pré-história. O homem pré-histórico usava cogumelos mágicos? Coisas da Idade da Pedra. Por que eles são mágicos? Eles provocam uma alteração mental, induzem a um estado alterado de consciência. Qual é o princípio ativo? Bom, o princípio ativo é a psilocibina. A psilocibina é um composto alucinógeno que afeta os níveis de serotonina do cérebro. Causa enjoo, vômito, fraqueza muscular e incapacidade de distinguir a fantasia da realidade. Era dos remédios mágicos, Egito Antigo. O Egito na antiguidade era considerado o armarinho de remédios do mundo, e eles conheciam as complexidades de um grande número de toxinas e de substâncias psicoativas. Os textos mais antigos que temos devem datar de uns 3.500 anos. Um deles se chama Papiro de Ebers e trata da fonte de conhecimento onde os médicos têm bebido há 1000 anos. Escrito por volta de 1550 a.C., o Papiro de Ebers é um dos documentos medicinais mais antigos do mundo. Menciona dezenas de substâncias familiares usadas como remédios paliativos. Alho para curar hemorroidas, aneto para aliviar flatulência e mel para problemas respiratórios. Além de um surpreendente remédio caseiro usado para acalmar os bebês, o ópio. Ei,
Desde que funcione. O ópio tem sido maravilhoso, analgésico e tem sido uma dádiva para a humanidade. Este recipiente imita um bulbo. Você encontra objetos assim por todo o Egito. Se reparar no formato, de ponta cabeça, ele lembra a cápsula da papoula. E estas linhas retas na superfície remetem à raspagem que era feita para retirar o ópio presente nesta flor. Além de descobrir remédios mágicos, os egípcios também usavam substâncias em cerimônias de magia. Entre tais substâncias, olíbano e mirra. Quase qualquer pessoa sabe o que são o olíbano e a mirra, porque foram os presentes dados ao menino Jesus. E, quando inalados em ambiente fechado, podem ser bem poderosos. Os egípcios tinham total consciência do uso do olíbano, como um meio de motivar as estátuas, pois era um modo de os deuses falarem através dela. Era dos nativos psicodélicos, a América Antiga. Estavam cercadas por plantas psicoativas. Arrisco a dizer que Copán não era uma exceção. É realmente a grande cidade maia que fica nas montanhas. É tipo um reinado na montanha. Alguns até a descrevem como sendo o Shangri-La dos maias. Sei. É meio difícil imaginar como teria sido viver aqui. O que sabe sobre o modo como encaravam as drogas? Bom, eles eram agricultores, então eles tinham um bom conhecimento do mundo vegetal. E evidências sólidas mostram que eles ingeriam plantas psicoativas. Plantas psicoativas. Obviamente eles sabiam de seus efeitos narcotizantes. Bom, através de experimentos, de tentativa e erro, ao longo dos séculos e séculos, os povos acabavam entendendo o que uma planta ou um cogumelo podia fazer. Era dos cultos secretos, a Grécia Antiga. Os antigos gregos acreditavam que as drogas eram venenos letais ou remédios preciosos. Afinal de contas, muitas das nossas crenças não vêm do mundo clássico? Muitas das nossas visões filosóficas modernas estão baseadas em modelos gregos. E tais modelos foram desenvolvidos numa época em que os primeiros filósofos gregos estavam usando drogas e usando extensivamente. Viemos a entender que o que eles chamavam de filósofo talvez agora seja um xamã. Fiquei sabendo da existência de cultos secretos na Grécia Antiga em que pessoas participavam de um ritual religioso secreto. Sabemos muito pouco sobre isso, mas parece que envolvia estados alterados de consciência. Eu mesmo quero conferir isso. Aqui ficava o santuário das deusas Deméter e Perséfone. As pessoas vinham aqui de Atenas todos os anos para serem iniciadas nos mistérios de Eleusis. Você tinha uma experiência fora do corpo na qual todos viajavam juntos para outro mundo e depois voltavam. Era do Império, em altos mares. Exóticas pelos oceanos. Então, o Capitão Knox, da Companhia das Índias Orientais, tem uma história realmente fascinante envolvendo esse quadro. Knox acabou naufragando no Sri Lanka e passou 19 anos no Sri Lanka, porque o rei de lá queria mantê-lo como parte do seu elenco do zoológico. Exibido no zoológico? É. Ele era o mascote inglês. Knox acabou voltando para Londres e foi à Sociedade Real para apresentar ao rei as coisas que ele tinha trazido. E uma das coisas que ele tinha trazido era a cannabis. Cannabis? É. Literalmente se ajoelhou e disse, Majestade, a cannabis? Achamos que essa é a primeira vez que cannabis é trazida de volta para a Grã-Bretanha. Isso porque depois que Knox volta e apresenta suas amostras, ocorrem todos os tipos de experimento e discussão sobre essa nova substância, o que ela pode fazer ou o que talvez faça. Que outras drogas vieram para a Inglaterra a partir dessa exploração mundial? Bom, Knox, como sabemos, está trazendo coisas da Ásia. Mas claro, do Novo Mundo das Américas, o tabaco é a grande droga. Os europeus, quando descobriram o tabaco, também descobriram novos meios de consumir uma droga, que é fumando. Algo que se tornaria muito importante não só com o tabaco, mas pelo consumo de outras drogas posteriormente. Então, o modo mais fácil de obter a maior concentração de droga no cérebro ou é injetando na veia ou fumando. Antes do início do século XVII, fumar como forma de administrar drogas, pelo menos na Europa, era algo incomum. As pessoas descobriram essas novas drogas e entraram no comércio mundial. Descobriram novas formas de administrar essas drogas. Ou seja, deixar o gênio psicoativo sair da garrafa. Quando as drogas chegam ao mercado global, o marketing global vem na sequência. Então, antes da Coca ou da Pepsi, a primeira marca global foi o ópio Patum. Isso, se você comprasse o ópio Patum, sabia que estava comprando coisa boa. O ópio atua inundando o cérebro com alcaloides narcóticos, proporcionando intenso prazer e aliviando a dor.
Tem sido amplamente usado há milhares de anos e talvez seja o remédio mais antigo do mundo para diarreia. Um dos principais meios da Companhia das Índias Orientais pagar pela carga de chá era transportando o ópio para a China. Uau! O Opiopatton. Eles começaram a desenvolver, incentivar e tentar vender na China, e essa era tida como a primeira marca mundialmente conhecida. Então, antes mesmo da Coca ou da Pepsi, a primeira marca global foi o Opiopatton. Isso, sabia que ao comprar Opiopatton você estava comprando coisa boa. Fume o Opiopatton, tá bom. O bom, a Inglaterra queria o chá da China, mas os chineses só queriam prata ou ópio. E a Inglaterra, claro, não tinha ópio. É aí que a Índia entra em cena. Como todo comerciante inteligente, a Inglaterra terceirizou a fabricação do ópio para a Índia e depois trocava esse ópio pelo chá da China. E a estratégia deu certo, pelo menos por um tempo. Os chineses, é claro, não gostaram nem um pouco disso. O imperador chinês, o sujeito mais poderoso da época, decidiu, bom, agora chega, eu vou pôr um fim nesse comércio de droga. Eu vou deter o comércio do ópio. E ele então destrói uma enorme quantidade de ópio britânico que seria vendido à China. Essa foi a faísca que deu início à Primeira Guerra Anglo-Chinesa, chamada pelo jornal Times de Londres de a Guerra do Ópio. Em 1839, os britânicos importavam quase 3 milhões de quilos de ópio por ano. E como resultado dessa Primeira Guerra do Ópio, os chineses foram forçados a parcialmente legalizar esse comércio e, como resultado do segundo conflito, tiveram que legalizar totalmente a comercialização. No ano de 1879, os britânicos importavam algo em torno de 7 milhões de quilos por ano. E o ópio chegou a voltar para a Inglaterra? No fim do século XIX e início do século XX, isso passa a ser um problema ainda maior. Na segunda metade do século XIX, as pessoas, sobretudo os reformistas, começaram a despertar para o fato de que o mundo tem o problema das drogas. Embora o dinheiro ainda fosse muito bom, essas empresas eram realmente muito lucrativas. Mas e quanto aos bêbados, e os manicômios, e os antros de ópio, e o custo disso para o governo, e os acidentes, e as internações nos hospitais? As pessoas e os governos que fabricavam os remédios estavam lucrando muito, já que o uso se espalhara por todo o globo. Em pouco tempo, as drogas começaram a afetar o modo como as pessoas pensavam o mundo. Era do alívio da dor. Santos remédios do século XIX. Em 1803, o cientista alemão Friedrich Sartaner fez uma grande descoberta na história das drogas. Pela primeira vez, ele isolou o princípio ativo de uma planta narcótica. Essa planta era a papoula, e o princípio ativo era a morfina. Morfina. E a mudança foi total. Em 1803, o composto da morfina foi isolado da planta que dá o ópio. E esse foi, digamos, o nascimento da ciência chamada farmacologia. A morfina é uma dor incrível para a dor aguda. Se a pessoa tem um infarto ou quebra uma perna, o alívio é quase instantâneo. A inteligência humana nos forneceu tantos e valiosos usos clínicos para as drogas, mas isso também trouxe o caráter viciante dessas substâncias. Com narcóticos cada vez mais potentes saindo dos laboratórios, alguém parou para pensar o que tais drogas poderiam nos causar? Época de ouro das drogas. Anos 60, a década psicodélica. As drogas ajudaram a trazer mudanças sociais imensas nos anos 1960. O LSD havia escapado do laboratório de pesquisa e um psicólogo de Harvard, Timothy Leary, foi um dos responsáveis por isso. O LSD é a substância mais poderosa que o ser humano já desenvolveu para influenciar a mente. Já usei a comparação da energia nuclear com esse material. Acho que nas mãos corretas ele trará mudanças. Para Tim, todo mundo devia fumar maconha diariamente e tomar LSD uma vez por semana. Se ligar, se orientar, cair fora. E alguns até largaram a faculdade por causa do que ele dizia. Eu estava com 19 anos quando decidi tomar o que talvez seja a maior dose de LSD que já foi tomada até agora. 100 mil microgramas. E aí tive um dia de êxtase e arrebatamento e 7 dias de um pesadelo, de uma catastrófica agonia espiritual. As drogas psicodélicas podem colocar você no centro de si mesmo, no ponto de onde você pode começar a se reprogramar. O LSD foi tão polarizante quanto a década que o tornou infame. No final dos anos 60, o governo americano enfrentava uma guerra perdida no Vietnã e uma geração mais jovem que eles não entendiam. Os jovens estavam optando por sexo, drogas e rock and roll, em lugar de um governo que não achavam confiável. Richard Nixon chamou
Tim Leary, o homem mais perigoso da América. Nixon acreditava que o uso de drogas era um sinal da decadência social e pessoalmente estava bem alarmado com o aumento do uso de drogas. Ele se preocupava com a contracultura da droga, se preocupava com o uso de heroína entre os combatentes no Vietnã. Jovens e gente da classe média estavam usando drogas como nunca antes haviam usado. Parece que toda essa problemática da droga estava convergindo para ele e sua administração. Temos que travar o que tenho chamado de guerra total ao inimigo público número 1 nos Estados Unidos: o perigo das drogas. Nixon decide se comprometer totalmente. E cria um novo arcabouço legal, que vai restringir o acesso às drogas ainda mais. Em 1970, uma série de novas leis antidrogas foram aprovadas. E sob a direção de Richard Nixon, a Agência de Combate às Drogas, a DEA, foi criada num esforço conjunto para tirar as drogas ilícitas das ruas. Mas se essas drogas saíssem das ruas, para onde exatamente elas iriam? Esse lugar é incrível. O que é aqui? Aqui é o depósito oficial de drogas da região sudoeste dos Estados Unidos, usado pela DEA para guardar grandes quantidades de drogas ilícitas antes de serem destruídas. No caso aqui, é mais maconha. Quantos quilos você diria que tem aqui no momento? No momento, acho que temos por volta de 100 quilos. Cerca de 100 mil 100 quilos. E dentro de um ano vão passar cerca de 907 mil quilos de drogas por aqui. 907 mil quilos? Eu não sou matemático, mas pode me dizer quanto isso equivale no mercado? É muita maconha. Muito, né? O que vocês acabam fazendo com toda essa maconha? A gente retira uma amostra e faz o registro, porque muito disso será usado como prova nos tribunais posteriormente. E depois temos uma operação de queima bem consistente. Levamos para o incinerador e tudo é queimado. Vocês queimam tudo isso? Queimamos tudo. Vocês queimam muito fumo, cara? Sabemos que as drogas faziam parte dos anos 60. Acha que a DEA foi criada como uma resposta a isso? Com certeza sim. Acho que a questão naquela época era a questão de uma cultura das drogas. E acho que o governo então quis consolidar recursos para tentar fazer algo para resolver o problema. Qual seria a missão da DEA? É garantir o cumprimento da lei das substâncias controladas, que é a lei federal antidrogas do governo americano. Com a lei das substâncias controladas de 1970, você tem uma lista classificatória, que vai de 1 a 5. Na lista 1 estão as drogas que são terminantemente proibidas. Quando achamos que uma droga tem alto potencial de abuso, nós notificamos a DEA, que então a insere numa lista. A FDA classifica as drogas perigosas em 5 listas. Na lista 1 estão as drogas mais viciantes e com menor valor medicinal. Na lista 2 estão as drogas um pouco menos viciantes e com mais valor medicinal. E por aí vai, até chegarmos na lista de número 5, muito coerente. Mas a maconha, inclusive a medicinal, é uma droga da lista 1, enquanto drogas como cocaína, PCP, oxi e morfina estão na lista 2. O álcool e o tabaco nem são mencionados. A maconha está na lista 1 agora. Não tem nada a ver com medicina ou ciência. Só tem a ver com a política e orçamento da DEA. Nos anos 70, trabalhamos muito no centro da cidade, nas ruas. Qual era a droga nessa época? A droga nessa época, muito LSD, muita heroína, muita maconha. Nos anos 80, passamos para o crack. Foi uma epidemia no final dos anos 80. Era muita violência associada a ele. Tivemos de formar forças-tarefa para combater essa violência. E nos anos 1980, as leis antidrogas ficaram ainda mais duras. E as penas de prisão para os transgressores ficaram mais longas. No mandato de Reagan, a regra era agir com todo rigor contra as drogas. Diga sim à sua vida. E quando o assunto for drogas e álcool, diga não. Durante a década de 1980, eu era o principal procurador da Câmara dos Representantes envolvidos no esboço das leis federais antidrogas. Eu fiquei muito perturbado com o que aconteceu. Eu tinha ciência de que as leis que estávamos aprovando eram profundamente ineficazes, que estávamos enriquecendo os cartéis que pensávamos estar combatendo. Houve um aumento das overdoses, as prisões estavam mais cheias e eu via tudo isso. Quando entramos nos anos 90, começamos a ver o surgimento da metanfetamina, que passou a ser uma opção. Então tivemos de incrementar nossos esforços contra isso. Também tivemos de providenciar mais treinamento para os agentes locais mantenedores da lei, no sentido de como lidar com os laboratórios. E nessa última década, vimos um surgimento ou um aumento na quantidade de medicamentos que as pessoas usam. Remédios à base de ópio, como analgésicos e coisas desse tipo. Certo. E juntamente com isso, o aumento do uso da heroína, porque essas duas drogas estão interligadas. Certo. E também, claro, a maconha sempre foi uma força constante, como você pode ver aqui, não é verdade? É claro, eu estou vendo. É uma batalha constante contra a maconha. Sentindo o cheiro. Quando você anda pelo depósito de drogas da DEA, você se pergunta por que isso é tão valioso?
É porque é ilegal. E segundo a lei de ouro da economia, quando uma atividade se torna mais valiosa, mais gente a adota. É como se fosse uma mochila. Tudo em cima. Agora, imagine andar quilômetros e mais quilômetros por um terreno. Sei. A fronteira é a linha mágica. Deste lado da fronteira, ela vale $1.000. Deste lado da fronteira, vale $10.000. É magia. É alquimia. E qual é o total em dinheiro, considerando o total de drogas apreendidas que DEA arrecada em um ano? Bom, entre dinheiro vivo e bens que pegamos com os traficantes, chegamos perto de $1 bilhão por ano. Considerando o valor das drogas que apreendemos, estamos falando de algumas dezenas de bilhões de dólares. E para onde vai esse dinheiro? Vai tudo para o Tesouro Americano. Uau! Ele não vem para nós, ele vai para o governo e é usado para bancar uma série de realizações. Tomara que sejam parques e coisas do tipo, não é? Pagar professores e essas coisas. Mas também há muitos custos paralelos para combater as drogas, e manter os transgressores na prisão é um deles. A guerra antidrogas, como qualquer outra coisa, acabou lotando as prisões dos Estados Unidos. Um fato sem qualquer precedente. Muitos estados viram o custo de suas prisões aumentar mais rápido do que qualquer outra categoria de despesa estatal. Mais que educação, mais que aposentadoria, mais que o sistema de saúde. Uma incrível transformação na capacidade do Estado de partir para cima dos seus próprios cidadãos, em nome do combate às drogas. Recentemente, Kofi Annan, Jimmy Carter e outros líderes mundiais anunciaram um estudo dizendo que a guerra às drogas não era vencível. O que acha disso? Acho que esse título, Guerras às Drogas, é um engano. Não é uma guerra, é uma ação criminosa. Somos investigadores de polícia, investigando criminosos. Não somos soldados, somos policiais. Então, quando se fala que o álcool é permitido como argumento para legalizar a maconha, como é que você se sente? Acho que temos de olhar os custos para a sociedade. Certo. Já não temos problema suficiente com o tabaco e o álcool? E o custo que essas duas drogas lícitas impõem à sociedade americana? E os custos com saúde, os custos em vidas? Sabemos que o álcool e o tabaco fazem mal à saúde, mas são permitidos. Tudo bem, mas como sociedade. Ainda assim, mas a gente decidiu como sociedade. Como sociedade, tudo bem. Se cobrássemos impostos sobre as drogas ilícitas, como se faz com o álcool e o tabaco, teríamos $45 bilhões por ano de receita para os governos estadual e federal. Será que vale a pena? Ou seja, sim, estamos pagando o preço, mas não temos o problema das drogas. Como não? Estamos pagando um preço enorme por uma política que é um fracasso. Eu acho o seguinte. No momento aqui na América, temos cerca de 7% da população usando drogas regularmente. Temos 22% ou 23% fumando ou usando tabaco regularmente. E mais de 40% usando álcool. Certo. Será que podemos arcar com 40% de gente abusando do consumo dessas drogas? Apesar dos grandes esforços do governo, realmente não resolvemos nada. Hoje as pessoas estão usando cada vez mais drogas por razões boas e por razões ruins. Então, onde é que vamos parar? Era da escolha pessoal, hoje e amanhã. Hoje em dia, o que você quiser, você tem. Então, como decidir quais drogas colocar no corpo? Olha, não se sabe tudo sobre o medicamento quando ele chega ao mercado. Não sabemos tudo sobre ele. Uau! Sempre aprendendo. Estão me dando ansiedade. Sim. Tem alguma coisa aí para ansiedade? Os seres humanos têm uma longa história com as drogas pelas mais variadas razões, e todo tipo de substância foi usada pelo homem como droga, mas a situação jamais esteve tão complicada como agora. Hoje as pessoas estão escolhendo suas drogas como jamais fizeram. Às vezes como remédio para curar uma doença, outras vezes como um hábito perigoso que prejudicará não só os usuários como também a comunidade que os cerca. Vou falar com quem tem 30 anos na divisão de narcóticos da Polícia de Chicago para ver como as drogas ilícitas afetam a vida nas ruas. Vamos dar uma volta aqui pelo sul. Sempre houve venda consistente aqui nestas ruas. Qual é a droga que predomina numa área urbana como Chicago? A heroína e o crack. E o crack? O crack é um derivado mais barato da cocaína em pó e o nome vem do som que ele faz quando é fumado. Quando consumido em altas doses, os usuários podem vivenciar uma parasitose ilusória, a sensação que parasitas estão andando sob a pele. Devo dizer que tem um grupinho, bem ali.
Cada quadra ou certas quadras são controladas por diferentes gangues e tal. Dê só uma olhada, tem um cara de boné vermelho ali e parece que ele está vendendo. Ele saiu fora, mas parece que está vendendo. Se você olhar bem os dois caras, olha só, um está fazendo sinal pro outro. Em algum momento, acho que eles vão avistar nosso carro. Não dá para brincar com eles. Mesmo a gente estando aqui, não impedimos o negócio dele. Sei. Tem policiais à paisana que apanham. O fato de você ser policial não significa que eles terão algum respeito ou que vão te isentar de alguma coisa. Nosso país tem 4% da população mundial, mas consome 65% do suprimento de drogas pesadas do mundo. A droga ilícita mais popular aqui agora é a maconha. Depois vem a cocaína e os alucinógenos, incluindo o êxtase. Estima-se que metade de todos os crimes cometidos no país tem a ver com drogas. O custo das drogas ilícitas para a nossa sociedade é espantoso. O paradigma do abuso de substâncias é mais de 200 bilhões de dólares. Experimente quantificar isso. Enquanto as drogas ilícitas na sociedade americana custam à sociedade 200 bilhões de dólares por ano, a indústria farmacêutica gasta 70 bilhões por ano para desenvolver novos medicamentos. Aqui em Chicago, há apenas algumas quadras do tráfico de drogas no centro da cidade. A indústria farmacêutica se reúne para o encontro anual da Associação para Informação sobre Drogas, a DIA. A DIA existe para difundir informações neutras sobre drogas. O que eu queria saber é como foi que deixamos nossa relação com as drogas se complicar tanto. É de cair o queixo. Quando você vê que um medicamento leva 10 anos para ser desenvolvido e custa $1 bilhão. 10 anos e $1 bilhão para um remédio? Veja o caso de algo como Lipitor, ou sei lá, o processo de desenvolvimento, desde o primeiro teste em humanos até a aprovação pela FDA, são 10 anos. E o custo é de $1 bilhão. Eu tenho uma ideia para um remédio. Quando você toma, ele vai pra academia e corre 8 quilômetros pra você. Correndox, vai se chamar Correndox. Mas e as drogas lícitas do mercado seriam seguras? As empresas devem ter uma ideia bem clara do efeito de uma substância antes de colocá-la à venda, certo? Jim, somos uma empresa de consultoria de segurança que atua junto à indústria farmacêutica. Ajudamos as empresas a avaliar os efeitos colaterais de uma substância. Não se sabe tudo sobre o medicamento quando ele chega ao mercado, então... Não se sabe tudo sobre ele, é? Uau! Sempre aprendendo. Vocês estão me dando ansiedade. Sim. Tem alguma coisa para ansiedade? Se tiver uma pílula, eu tomo Está a caminho. Será que minha cabeça está assim? Com todos esses medicamentos disponíveis hoje, são os médicos que continuam sendo os guardiões dessas substâncias. Oi, sou o Dean Norris. Marquei às 5h15. Por favor, aguarde aqui. O Dr. Isaacs já vai atendê-lo. Ótimo. Este ano, no meu check-up anual, vou fazer mais algumas perguntas ao Dr. Isaacs. Dean Norris, olá, vamos entrar. Prazer, vem comigo. E como eu tenho mais de 40 anos, o Dr. Isaacs terá que realizar de novo meu exame anual da próstata. É aqui. Seu apetite está bom? Infelizmente, sim. E você dorme bem à noite? Geralmente. Muito bem. Isso. Impressionante. Eu perdi muito peso. Olha só, 2 pontos a menos. Quanto? Eu perdi 22 quilos? Depois do check-up, vou querer ouvir a opinião do Dr. Isaacs sobre a questão das drogas. E se eu lhe dissesse que andei muito estressado, que tipo de medicamento prescreveria para me ajudar nisso? Com muita frequência tenho receitado benzodiazepinas e remédios da família do Vale. E se eu lhe dissesse que estou tendo problemas para dormir? Ambien, ou Sonata, ou Lunesta. E se eu dissesse que ando extremamente ansioso? Se estiver falando de terapia de longo prazo, eu receitaria os medicamentos da família do Prozac. Os medicamentos psicoativos são receitados pelos médicos em caso de mudança intencional de foco e comportamento, estresse, oscilação de humor ou para suprimir a dor. Eles são tomados em excesso por mais de 16 milhões de americanos pelas mesmíssimas razões. Vendo a estatística, o número de medicamentos sob prescrição médica que são vendidos já está ultrapassando o teto desde a década de 50. Acha que nunca fomos tão medicados ao longo da história? Com certeza, isso porque temos mais medicamentos e mais opções do que jamais se viu na história. Uma técnica muito usada pelas empresas farmacêuticas para atingir um público-alvo é a venda da doença. Dessa forma, eles condicionam o povo a perceber certas experiências como sendo uma doença que pode ser curada com um medicamento. Então, por exemplo, você achava que era tímido, mas na verdade você tem uma doença chamada timidez. É uma patologia, você está mais tímido do que deveria e nós podemos te ajudar com isso. Mas, doutor, no final das contas, temos o governo nos dizendo que podemos ou não tomar.
Temos nossos amigos recomendando fazer isso ou aquilo, temos comerciais na TV dizendo que devemos ir ao médico e pedir isso ou aquilo. Como vamos saber o que colocar ou não dentro do corpo? Só você pode ser responsável por aquilo que entra no seu corpo. E tomar decisões sobre quais drogas usar vai facilitar as coisas? Parece que no futuro nós teremos mais opções. Mas as drogas serão melhores? Estamos partindo para a era das drogas customizadas, ou seja, o que uma droga tem intenção de fazer, ela vai fazer mais dramaticamente, com mais eficácia, quer você queira ou não. Novas pesquisas podem também encontrar novos usos para drogas antigas e, em alguns casos, tais drogas antigas podem ser ilícitas. Existe atualmente um estudo na Universidade de Nova York que se encaixa nisso. Estão testando uma droga da lista 1 em pacientes terminais de câncer, na tentativa de reduzir a ansiedade diante do final da vida. Usar essa droga em pesquisa exige permissão especial da DEA e uma série de medidas de segurança. O que é bem engraçado, porque nossos ancestrais só tinham que sair a campo e encontrá-la. Não se trata da psilocibina, o princípio ativo dos famosos cogumelos mágicos? Exato. A utilidade terapêutica potencial dessas drogas é muito ampla na psiquiatria e elas potencialmente representam uma mudança de paradigma nessa área. Então, estamos falando de pacientes com alguns problemas bem sérios e você vai dar a eles uma droga alucinógena. Isso não pode piorar as coisas? Temos que ter muito cuidado. Essas drogas podem vir acompanhadas de efeitos psicológicos adversos. Os psicodélicos parecem afetar cada pessoa de um jeito e nem sempre são previsíveis. Tais drogas alucinógenas têm efeitos psicológicos profundos e adversos quando entram no organismo humano. Já aprendi que drogas como a psilocibina têm sido usadas para criar experiências espirituais há milhares de anos. Parece que os pacientes desse estudo estão tendo experiências semelhantes com essa droga. Alguns desses pacientes já descreveram a presença de uma figura divina com quem eles têm interagido. Parece bem interessante que se esteja experimentando uma droga e que isso acentue a espiritualidade. É isso mesmo? É isso mesmo. É interessante. Um dia talvez seja comercializada como a pílula de Deus, não é? São pílulas de Deus. São experiências com o divino. Sei. É incrível. 75% dos pacientes listaram sua experiência com a psilocibina como a melhor ou uma das mais significativas experiências da vida delas. Isso empata com ter um filho. Estas são algumas das mais profundas experiências que eu já vi. Como sabemos, os cogumelos mágicos têm sido usados pelos seres humanos há milênios, mas nós ainda temos uma compreensão bem limitada de como eles atuam. São incríveis, interessantes e complexos os efeitos psicológicos no cérebro. Acho que temos, infelizmente, demonizado certos tipos de drogas e impedido que sejam objeto de estudo científico no nível que precisam ser estudadas. Há muita coisa que temos que aprender sobre como as drogas afetam nosso cérebro e corpo. Mesmo a mais antiga das drogas que os humanos usaram ainda é objeto de pesquisa na atualidade. As drogas têm feito parte da experiência humana de muitas formas ao longo da nossa história. Na nossa busca espiritual por um significado maior das nossas práticas médicas, na esperança de que nos tragam cura, nas economias globais que se formaram em função delas e nas novas ideias que elas talvez tenham inspirado. Agora temos mais opções do que nunca, mas estaríamos mais saudáveis? Para alguns, as drogas são uma escolha pessoal. Para outros, devemos continuar a regulamentá-las para ficarmos protegidos de seus perigos. Sem dúvida, seguiremos em frente.